A gente vai falar hoje sobre gestão da mudança. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que endereçar quando a gente tem uma grande mudança na nossa vida é o que eu tô sentindo a respeito disso, o que isso me faz fazer ou deixar de fazer. A gente está com uma economia patinando, né? E isso tem reflexos nas organizações. E se eu tivesse, né? Na verdade, não sabe o e se são os cenários possíveis do futuro, e eu tivesse a escolha que ficou lá atrás. Então, são duas condicionantes sobre as quais tu não tem controle algum. As pessoas podem receber, né, essa notícia de terem sido dispensadas, né, do seu posto de trabalho. E isso pode gerar uma certa apreensão, que nem todo mundo vai receber essa notícia da mesma forma. E o nosso cérebro, quando a gente tem uma situação, um problema que a gente não consegue resolver, o que ele entende? Se eu me preocupar, eu já estou fazendo alguma coisa a respeito. Você não está fazendo nada a respeito, você só está se preocupando. Olá, você está no Arenie. Dessa vez eu estou começando, Marcelo do Carmo, e está aqui comigo Alessandra Gonzaga. A gente resolveu inverter aqui, né? Porque a gente vai falar hoje sobre gestão da mudança. Isso, e porque tem um aspecto muito econômico nesse troço aí que a gente vai pegar hoje. Como é que é o nome do episódio, Má? Foi demitido, e agora? Então. E agora? Não é a gente, tá, gente? Porque a gente não tem como se demitir, que a gente é dono da Conexão IE. A gente já se acostumou com a mudança. Só se tu me demitir, Má. Ou se eu te demitir. Mas aí o que eu vou fazer? Quem é que vai mandar em mim se eu te demitir? Resposta correta. Essa foi treinada, hein, gente? Então, Má, o que te fez pensar nesse assunto? Conta pra nós. A gente está numa época de orçamento, né? E a gente está tendo notícias, né? De mudanças que estão tendo nas organizações por aí, né? A gente recebe informações, a gente troca informações na rede. E é um momento, assim, de apertar os cintos, né? As empresas estão revisando uma série de posicionamentos, a gente está com uma economia meio assim, patinando, né? E isso tem reflexos nas organizações. E, né, as pessoas podem receber, né, essa notícia de terem sido dispensadas, né, do seu posto de trabalho. Tá. E isso pode gerar uma certa apreensão. E aí eu já começo a colocar assim, né, que nem todo mundo vai receber essa notícia da mesma forma. Eu acho que aí começa uma questão geracional. Nós que somos lá da geração X, né, ou até mesmo um baby boomer que ainda esteja no local de trabalho, ele começou a trabalhar e, dependendo da carreira dele, ele segue trabalhando com uma ideia que há um comprometimento, né, entre a dedicação, né, e o reconhecimento e manutenção da posição pela organização na qual ele trabalha. As pessoas da nossa geração entraram no mercado de trabalho acostumadas com a ideia de trabalhar por muitos anos e construir uma carreira numa mesma organização. E se a gente colocar essas pessoas numa área industrial, isso ainda é maior. Porque é claro que temos os X aí que estão em outras áreas mais tecnológicas, que já andaram em várias empresas, mas dentro do campo Viraram industrial... empreendedores. Isso, Como se uma nós, empresa... a gente virou empreendedor. A gente virou empreendedor. Mas se tu pensar pessoas que trabalham em empresas acima de 500 funcionários, por exemplo, e tô botando esse número como uma coisa meio como uma média, assim. Você tem ali uma hierarquia de liderança que você está tentando galgar esses degraus aí. Então, aquela carreira mais tradicional de eu vou trabalhando, entendendo como me desenvolver, nesses lugares isso ainda pode ser real, né? Agora, o pessoal das novas gerações, eles já não têm esse pensamento, eles já têm, assim, uma abertura maior à mudança. Será, Má? Sim. Eu tô com uma certa dúvida disso, sabe por quê? Claro que tu vai me contrapor isso daqui a pouco. Mas eu acho que uma coisa era a gente falar dos Ys, essas pessoas que nasceram depois dos anos 80, quando eles estavam chegando no espaço de trabalho, há 15 anos atrás. Agora que eles já estão bem acostumados aí com alguns cargos, também para um Y, especialmente se ele tiver filho pequeno, se ele tiver suas contas ali, nada... E ninguém tá com as contas todas pagas, né, gente? Senão não tava trabalhando.
eu tenho a impressão que essa pessoa vai ter um impacto bem maior do que se fosse isso há 10 anos atrás. Pois é, Ali, mas eu acho que, lógico, estamos conversando aqui, a boa parte desse impacto, ou desse medo, ou desse receio, é em função da forma como a gente analisa essa situação, com a forma com que a gente organiza dentro da nossa cabeça a ideia de construção de carreira. Talvez, né, apesar de ser um X, né, eu tive um mentor no início da minha carreira, né, nunca mais, infelizmente, tive contato com ele, mas lembro o nome dele até hoje, se ele estiver ouvindo, se alguém se conhecer, era Antônio Carlos Resca, né? Olha lá, Ele que era o legal. nosso, ele era a pessoa de recursos humanos encarregada, né, de coordenar, né, o programa de trainees, né, quando eu comecei a trabalhar. Inclusive, ao longo do programa, ele saiu da organização, depois a Lígia, né, Teles, deu continuidade ao Tinha trabalho dele. cabelo nessa época, mano? Tinha Olha cabelo olha a minha encaracolado, curiosidade. tinha cachos, né, cabelos cacheados, né, Então faz um cachinhos, né? certo tempo. Faz um certo tempo. Mas eu lembro, né, o Antônio Carlos conversava muito conosco. E um dos conselhos, né, dentre os vários, né, que ele colocou para mim e para nós, né, que fazíamos parte, éramos 35 jovens, né, participando do programa, era assim, ó, todos vocês, né, têm grande potencial, têm grande inteligência, afinal de contas, vocês passaram pelas N seleções e chegaram até aqui. O futuro de todos vocês vai ser brilhante. Não cometam um engano de tentar fazer com que isso aconteça na mesma organização. Bah, que legal esse conselho dito há muitos anos atrás, hein? Então, uma coisa é a sua carreira, Aham, outra coisa é onde você está trabalhando agora. isso. Você não pode, a sua carreira, ela é importante demais, e aqui eu também estou parafraseando com as palavras do jeito que eu lembro o Antônio Carlos, a tua carreira é importante demais para você colocá-las nas mãos de uma empresa, qualquer que for a empresa. Uhum. Você sempre busque gerenciar a sua carreira. Tanto é que até hoje, né, tirando a conexão IE, eu tive vínculo, né, em carteira de trabalho com 2 Eu organizações também. e nas 2 Duas. vezes eu me demiti, né, porque eu entendi que naquele momento aquela organização não tinha mais o que fornecer, né, para contribuir com o Olha, eu meu não objetivo de sabia vida. disso, mas nunca tinha me dado conta. Eu fui demitida da minha segunda organização. Tu foi uma organização, tu pediu O demissão, meu né? pedi, E as outra pessoas você acharam foi que eu tinha dispensado, enlouquecido, que era do Grupo Sinos, né? né? Então, mas assim, qual que era o pensamento? Então, como é que você compreende a mudança? Uhum. E aqui eu já quero pegar desse livro aqui do Domenico De Masi, já falecido, o grande Domenico De Masi, né? Acho que esse daqui foi o último livro que organizaram, né, A dos partir das pensamentos conversas dele, né? dele. Aham. O Mundo Ainda é Jovem, muito interessante, são vários Isso, o livro temas. já falava do pós-pandemia, né? Sim, já Já tinha aqui tinha pós-pandemia, etc, né? E aqui, olha só, eu vou pegar outros trechos aqui, mas vou começar com esse trecho aqui, ó. Ele começa um capítulo sobre felicidade, Uau. meu tema de pesquisa, né? E ele evoca Heráclito. Então, nesse capítulo aqui, que ele fala sobre felicidade, né? Ele abre o capítulo evocando Heráclito. Olha só, aspas, né? É na mudança que as coisas repousam. Fecha aspas. O que nos comunica essa frase? Talvez que, em um momento primordial, quando a exploração do mundo ainda estava no início, a mudança não gerava ansiedade. Ao contrário, ela era um componente de repouso. Por quê? Porque junto com a mudança tinha oportunidade. Então era isso o espírito do que o Antônio Carlos falava para nós. Se vocês ficarem com medo de mudar, vocês vão estar eventualmente deixando passar oportunidades. Porque tanto naquela época quanto hoje você pode falar assim, porque agora está virando tudo TI, está virando inteligência artificial.
Mas na época que eu estava lá no meu programa de trainee, a gente também estava pela terceira revolução industrial. As coisas estavam sendo automatizadas, os RPs estavam chegando, novas tecnologias estavam surgindo porque o mercado tinha acabado de sair daquele período de mercado fechado, né, no final, né, dos planos econômicos lá, do Sarney e do Collor. Então, às vezes, por medo, né, da mudança ou por ressentir a mudança, você pode deixar de lado uma oportunidade. Então, como você encara essa mudança? Você pode ficar em luto, ou você pode ficar triste, né, porque você perdeu o que você tinha, mas será que era bom assim mesmo? E o que você coloca assim na hora de você fazer o seu julgamento de valor? O pessoal fala assim, não, vamos trocar o certo pelo incerto, né? O incerto, a mudança, tem esse componente de risco, mas também a gente sabe que tem uma proximidade muito grande entre risco e retorno. Uhum. Riscos maiores, né, podem dar origem a Retorno maior. retornos maiores, né, a oportunidades maiores. Então, acho que a primeira coisa é a gente questionar essas premissas que a gente usa para valorar as mudanças que acontecem na nossa vida. Legal. Ao melhor estilo da Biblioteca da Meia-Noite, né, Alia? Lembra da Biblioteca da Meia-Noite? Comenta aí o que era o... Sim, mas eu vou comentar É. brevemente e vou abrir outras janelas que, enquanto tu falava, me vieram aqui à mente. No Biblioteca da Meia-Noite, a pessoa, e a cada página, a cada livro, aliás, que ela pegava na biblioteca, nessa biblioteca era sempre meia-noite, porque ela estava entre a vida e a morte. Ela estava num lugar na sua imaginação, enfim. E ali ela conseguia rever a sua vida nos pontos principais de mudança, Uhum. de transição. E ela via o que teria sido o outro lado. Por exemplo, no meu caso, que saí de Alegrete aos 16 para 17, o que teria acontecido se eu ficasse em Alegrete, né? Então ela ia lá e pegava o livro do Ali que ficou no Alegrete, que nunca Uhum. saiu. A Ali E que ficou em Nova York, a Ali isso, que ficou em né, Londres, em tu Londres, morei em a Ali Londres. que ficou Então cada um desses daria um livro à parte para ela poder ler da sua vida. de uma transição que ela pegou um caminho, E né, e ela não aquele poderia ter pego outro. outro. E o livro é fenomenal e a gente sempre recomenda exatamente por isso. Primeiro que a gente não tem como fazer esse exercício, e isso é uma armadilha que a nossa mente produz, Uhum, que é o "e se eu tivesse", né? uhum, O "se eu tivesse", são dois subjuntivos, não é isso? uhum. Então, porque tu, na verdade, não sabe o "e se" são os cenários possíveis do futuro, e o Uhum, "tivesse" é a escolha que ficou lá atrás. Então, uhum. são duas condicionantes Sim. sobre as quais tu não tem controle algum. Era o futuro do subjuntivo, né? E se É. tal coisa acontecesse, né? Acontecesse. Mas esse caso é o acontecido, porque é Aham. se eu tivesse tido Então, aquela aham. opção lá atrás, como seria hoje? Olha a quantidade de possibilidades que não estão no indicativo, né? Uhum, Então, interessante. Mas onde eu ia começar a explorar do que tu falou, é de que das pessoas que a gente acompanha, das organizações que a gente vê e quem sabe também as possibilidades que o próprio noticiário nos traz, as pessoas não, quando são demitidas, esse sentimento de tristeza não é o que está aparecendo mais. Isso foi numa época, talvez dos X, em que as pessoas imaginavam que elas tinham perdido um status de vida, que elas perderam o bonde da história, que alguma coisa aconteceu, que elas tomaram uma decisão que para sempre vai acabar com a vida delas. E aí o sentimento era de aniquilação, de de vergonha, tristeza, de de vergonha culpa, também, de... perfeito. Aham. Vergonha até pode continuar, porque ainda o trabalho é uma Uhum. coisa que nos apresenta na sociedade. Então, com certeza, a pessoa se manter desempregada, para ela é uma sensação muito forte de vergonha. E a gente poderia explorar esse caminho da vergonha se quisesse. Mas eu não queria explorar nem a tristeza nem a vergonha. Eu queria explorar a emoção que eu percebo que mais está aparecendo para as pessoas quando elas se veem diante de uma grande mudança. E que fique claro que não necessariamente serem demitidas apenas, mas uma grande mudança qualquer que tenha Uhum. ocorrido. De repente a sua empresa foi comprada, de repente aquela área que ela tinha não é mais a área que ela vai ter, ela foi passada para uma outra área Uhum. sobre uma outra direção que ela não confia nessa direção, sei lá. Uhum. Então, quando tem uma grande mudança,
isso que eu tenho percebido, as pessoas têm ficado com diferentes formas de ansiedade. Da ansiedade clássica, aquela que aumenta o nosso nível de energia, nos acelera, que nem a do Divertidamente 2, e tu faz abrir 1001 janelas e não conseguir trabalhar com nenhuma, aquela ausência absurda de foco e procrastinação que acaba gerando no comportamento. Mas também a ansiedade barra preocupação, essa ruminação mental do que tem que fazer aqui, do que tem que fazer ali, do que vai... E se, que a preocupação é um grande, sei lá, um recurso interno, né? Para ficar o tempo inteiro ruminando as possibilidades e cenários. E também um terceiro tipo, que é o medo mais clássico, paralisante, sufocante, de meu Deus, o mundo vai cair. Que é o que, por exemplo, pessoas que trabalham com o Oriente Médio, com um mercado israelita, com a questão toda dos sírio-libaneses e pessoas que trabalham com essas etnias, com esses povos, com essas culturas, elas estão sentindo muito esse medo paralisante, porque tem uma guerra em andamento. E é uma guerra diferente do que a gente tinha visto até aqui, né? Pela abrangência dela e porque a gente está acompanhando em tempo real. Então, tudo isso, eu acho que... sei que eu falei um monte de coisa, mas onde é que vamos voltar para o sentimento, que é o nosso tópico aqui no Areneia, né? O que os nossos sentimentos nos dizem? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que endereçar quando a gente tem uma grande mudança na nossa vida é o que eu estou sentindo a respeito disso e ato contínuo, o que isso me faz fazer ou deixar de fazer. Eu acho que isso que é o lance, Ali. O fazer. Isso. Né? Eu vou pegar eu vou pegar mais um trechinho aqui do Demasi, no capítulo anterior, que ele fala de emoções da mudança, né? Que legal. Bem o tema de uma palestra que a gente vai dar. Isso. E olha só, né? Ele fala assim, a guerra que tu estava falando, né, é um acelerador. É um acelerador da mudança. Tá. Né? Porque tu estava ali, imagina lá o camarada que estava lá na Ucrânia, o camarada que estava lá no Líbano, vivendo a vidinha dele, né? E aí, de repente, acontece um conflito. Nossa. Levanta, sacode a poeira, né? Sim, não vou tem ter o que que fazer. fazer. Então, a guerra é um acelerador. Os aceleradores são aqueles 8 ou 9 desafios que a natureza sempre propôs a nós humanos. Faz parte da humanidade. Então, ele coloca uma lista aqui. Dor, miséria, tédio, solidão, fome, agressividade, doença, morte. O que é tudo isso que ele diz? São desafios que a natureza impõe a todos nós. Por exemplo, Sim. todo mundo vai morrer. A arena. A probabilidade Isso é a arena da vida. É a arena. Todo mundo vai, ao longo da sua vida, adquirir algum tipo de doença, algum tipo de enfermidade. Todo mundo vai morrer. Então, isso acontece. Só que a forma com que a gente encara isso, a gente pode atenuar, né, resolver ou ampliar. E mais recentemente, a gente pode ficar indefinidamente preso numa armadilha, como se fosse uma armadilha de tempo ali, como se fosse o dia da marmota, né? Porque, pegando esse exemplo que você trouxe da guerra que está tendo lá no Oriente Médio, os caras estão bombardeando, sai, vai, põe o carro, né? Então a gente está tendo notícia de milhares de pessoas que estão deixando as suas casas e procurando abrigo mais ao norte ou num país do lado. Olha, talvez a gente seja demitido. O que eu vou fazer? Não aconteceu ainda. E pode ser. E se? Então eu fico, né? Não é um acelerador, é um atenuador que me prende. Porque não é que eu fui demitido, eu tenho medo de ser demitido. Eu fui demitido e agora? Minha vida acabou. E você pode ficar preso numa situação. Tu trouxe uma coisa importante e aqui. essa prisão gera ansiedade, essa prisão gera a tal da preocupação. Eu lembro que você comentou, não vou esquecer, eu vou esquecer o nome do autor, mas o cara que falou que
ao você ficar preocupado com o que vai acontecer na sua vida agora, teu cérebro interpreta como se você já estivesse fazendo alguma coisa. É o Rick Hanson. Aham. É o Rick Hanson no podcast com o filho dele. Eu achei fantástico isso, esse Rick entendimento dele. Né? Porque ele diz assim, vou explicar aqui o que o Má está dizendo, né? O que o professor Rick Hanson fala? Que o nosso cérebro, quando a gente tem uma situação, um problema que a gente não consegue resolver, o que ele entende? Se eu me preocupar, eu já estou fazendo alguma coisa a respeito. Uhum. Que, na verdade, é uma baita sacanagem, né? Sim. Porque você não tá fazendo nada a respeito, você só tá se preocupando. Mas a energia que tu tá gastando ali na preocupação, de alguma maneira, a tua mente entende, tá, eu já tô fazendo o meu trabalho, que é se preocupar aqui, ó, né? E a gente precisa desse mecanismo que nos coloque em direção ao comportamento Ação. adaptado, à ação. Uhum. O que eu posso fazer a respeito? E aí o camarada que ele foi demitido, ou que ele teve uma mudança grande na vida dele, ele começa a se preocupar com tantas coisas em função da ansiedade, né? De onde vai vir, né? De onde vai vir o tiro? Então, primeiro que ele tenta equilibrar tantos pratinhos que ele não consegue fazer nada de concreto, mas ele se preocupa com tudo. Sim. E aí, de alguma forma, na nossa cabeça, porque eu fiquei assim, o dia inteiro preocupado com isso, eu já fiz alguma coisa, já comprei minha parte. Sim. Né? Ah, eu vou fazer a novena, né? Fiquei ali 2 horas rezando o rosário. Desejando. Já Pedindo. fiz alguma coisa. É. E não fez. Não fez. Né? Embora, maravilhoso rezar, não estamos dizendo que não é para rezar, mas estamos dizendo que Mas nesse sentido, de substituir a ação né, por uma ocupação mental em torno daquele problema, seja de forma negativa ou seja de forma positiva. E aí tem uma coisa interessante aqui, que a reza, ela te colocaria numa predisposição positiva para ações positivas. Então, por ter um alívio das preocupações que a reza pode te oferecer, e isso faz mesmo, esse benefício todo, você poderia seguir adiante para a ação. Coisa que a preocupação é muito pior do que a reza, porque ela não apenas não vai te fornecer um estímulo para a ação, como ela pode te prostrar. E aí o nome disso é estresse. Sim, depende como é que vem essa reza, né? Se você fala assim, ó, eu vou pedir força, calma, paz, iluminação para eu fazer alguma coisa. Isso. Não, ó, resolve aí, tá contigo. Que é a história aquela que diz que tem até um filme no Netflix que eu assisti esse final de semana, que foi uma sériezinha sobre um romance entre um rabino e uma mulher de podcast. Bem comédiazinha romântica, assim, dos anos 90, que eu revisitei. Eu acho que se chama... não lembro agora. Vocês vão ver lá. Se você botar comédia romântica, Netflix, Rabino, vai aparecer, né? E ele faz um discurso na sinagoga. Não é discurso, né? É uma pregação. Uma pregação, né? Na sinagoga. Que ele conta a história do cara se afogando, né? Tava... esperando o resgate, se afogando e podendo se afogar, né? Claro, não na hora já de se afogando. Eu tentando imaginar aqui, tem que colocar as pessoas a imaginar e não tô ajudando, né? E aí que esse cara pediu para Deus para conseguir ter uma ajuda, para conseguir, porque afinal de contas ele era um cara tão bom, ele era um contribuinte para a igreja, ele era um cara que ajudava a sua comunidade, que Deus tinha que ajudar ele. E aí ele se afogou. E aí, quando ele foi encontrar com Deus, ele disse, pô, eu fiz tudo na minha vida, como é que tu não me salvou, né? Aí ele disse assim, mas cara, eu te botei um colete salva-vida do lado antes de tu sair de casa. Eu botei um cara passando de barco do lado ali que tu não abanou pro cara. Eu botei... E tu não... Eu te mandei ajudas. Só que você tava tão lá, fora de si que você não estava percebendo o que estava acontecendo. Então... Eu acho que isso que é o mais importante, Charlie. Quando a gente está nessa situação de mudança drástica, a gente não pode cair nem na armadilha de ficar preso ao passado. Isso. O que foi que eu fiz? Por que aconteceu? Por que aconteceu comigo? E olha só, e uma questão de tanto você se sentir culpado, quanto se sentir com raiva, frustrado, etc., em relação ao que aconteceu, por que aconteceu. Eu acho que entender o porquê aconteceu pode ser importante para você não repetir o erro.
Mas não é hora de fazer uma isso coisa é agora. você ficar preso aqui. É, E tampouco você ir para frente. é. Não, mas vai dar certo e vai acontecer O wishful meu Deus me thinking, a coisa ajuda, de eu tal, não vou sei o ficar quê. desejando E até vem cá, e agora? Aqui, o agora, que eu posso o fazer. que você pode fazer? Uhum. Então a gente é muito propenso a ser, como o momento presente não está legal, é muito fácil a gente embarcar nessas emoções e fugir do momento presente, ou ir para o passado e para o futuro. Perfeito. Mas é importante você estar presente para você enxergar as oportunidades, para você conseguir ter paz e espírito para tomar uma ação efetiva. Para você ir lá ilustrar o teu Senão currículo, você ou vai pedir a ficar, agência certa para te você vai ficar ajudar. preso entre ansiedades, preocupações e culpas e medos e raivas, né? Nenhuma dessas emoções que vai efetivamente te favorecer. Perfeito. Eu queria comentar o que está aqui pipocando na minha Uhum. cabeça, que de alguma maneira eu tenho ficado muito em torno da psicologia evolutiva. O último podcast, a gente viajou bastante na maionese, fui para as constelações, fui para a questão Uhum. sistêmica. E como sempre, quando eu vou muito para uma coisa mais mística ou metafísica, eu fico querendo beber das fontes da psicologia evolutiva, que é, eu acredito, a fonte de conhecimento na qual eu mais me localizo, me Uhum. conecto. E dizendo isso, é importante dizer também que aqui no Arena IE, a gente vai navegar sempre por tudo. A gente vai navegar pelas diferentes linhas de pensamento e explicações possíveis. Mas enfim, então eu estava com saudade da psicologia Uhum. evolutiva. E aí, saindo de casa hoje, nós falamos que íamos pensar e falar sobre desemprego, né? Ou sobre um momento de uma grande mudança. E eu passo por esse livro que parece uma bíblia de tão grande, do Sapolsky. O Sapolsky, ele é um biólogo, ele é um neurocientista que trabalha também com a questão dos primatas. Tem um nome para isso que eu me esqueço, é primatólogo, né? Então ele trabalha muito com a evolução. E a primeira vez que eu esbarrei no Sapolsky foi quando a gente estava fazendo aquele treinamento para Escola de Professores Inquietos, Uhum. que depois gerou o treinamento que já está à disposição aí de aprendizagem socioemocional, que está lá no link da bio da Instagram da Conexão IE. Então, se você botar @Conexão IE, vai ter um curso lá já aberto, caso você seja professor ou trabalhe num centro comunitário e precise desenvolver inteligência emocional de jovens, tá? Fecha parênteses. Então, eu encontrei o Sapolsky naquela época. Uhum. E ele falava sobre o cérebro trino, Uhum. que, aliás, é cheio de preconceitos. É uma teoria antiga. Sim, a teoria do cérebro trino é antiga, mas ela explica muito bem as diferentes funções do cérebro, não as estruturas. As estruturas, é claro, que se conseguiu muito avançar nelas, né? As subestruturas, os sistemas integrados. Mas entender as grandes dimensões, uau, é muito legal. Tipo assim, cabeça, corpo e membro, sabe? E assim, gente, ó, não tem teoria perfeita. Isso. Teoria é uma forma de você pegar uma coisa complexa e elaborar um modelo que te ajude a explicar boa parte, né, do fenômeno que você quer compreender. Pode pegar aí na física, na economia, na medicina, na sociologia, não tem nenhuma teoria de tudo que seja perfeita e explique tudo. É verdade. É sempre uma simplificação que favorece o entendimento. Mas voltando E ao agora tu Sapolsky. me fez. Adoro que a gente está sempre cruzando as linhas, né, Mas Aham. sempre vai aparecendo novos cruzamentos de teorias. E tu falando aqui, eu me dei conta de que a teoria do cérebro trino, ela conversa super bem com a teoria racional emocional, aquela que a gente comprou o livro, agora chegou essa semana, né? Que é eu acho que é racional emotiva, ó. Deixa eu só ver que do Albert Ellis, tá? Da Uhum. psicologia. Conversa super bem. Ali, o que esse cara falou na teoria que tu tá só enrolando e não tá dizendo? Ele diz ali, gente, que o nosso mundo emocional, você tem duas formas de você conseguir regular as suas emoções. Ou tu vai trabalhar de baixo para cima do ponto de vista do cérebro, ou seja, da dimensão mais primitiva ao mesencéfalo, e aí você vai trabalhar fisicamente as tuas respostas,
Por exemplo, respirar fundo, fazer uma yoga, fazer uma esteira para ativar e liberar endorfinas, enfim, né? Cuidar do corpo, né? Nesse momento, se dedique ao corpo. Isso. Acredita na inteligência do teu corpo, Isso aí. né? Então, isso é uma das maneiras de regular as emoções. É de Mente baixo para sadia em cima. corpo sadio. Então, das estruturas mais primitivas do cérebro para a regulação do teu mesencéfalo, que é onde está sendo acionado aí as tuas emoções, ou o sistema límbico também, que a gente chama. Só que tu também pode fazer a regulação emocional de cima para baixo, porque nós, diferente dos outros animais, nós temos esse tal neocórtex. Nós temos essa capacidade de pensar sobre como nos sentimos. Uhum. E aí a teoria, claro, do Albert Ellis vai priorizar de cima para baixo, né? Então ele vai dizer assim, olha, você precisa se dar conta que a forma como você está pensando sobre a tua vida não está te ajudando a trabalhar esse emocional. Então tu fica catastrofizando o teu futuro nesse momento, não vai te ajudar a lidar com ele. Tu vai precisar modificar o jeito que tu tá pensando, cara, para poder melhorar os teus sentimentos. Então, sim, os teus pensamentos também modificam os teus sentimentos, tá? Tá tudo certo. Uhum. E aí o Sapolsky, com esse livro aqui, ó, do Comporte-se, ele vai trazer uma coisa que eu acho fenomenal, que é, sim, a evolução nos fez modificar os nossos comportamentos. A gente continua evoluindo os comportamentos. Isso que é o bacana. A gente não parou aqui, nessa sociedade estressada, ansiosa, enlouquecida, sem saber o que olhar primeiro. A gente continua evoluindo. E um dos livros dele que não está aqui, que a gente sempre comenta também, e eu acho maravilhoso, porque o livro já explica o que ele quer dizer, o título é Por que as zebras não têm úlcera? Por que as zebras não têm úlcera, Má? Sei lá, por que as zebras não têm úlcera? As zebras não têm. Vamos pensar na vida de uma zebra, tá? Eu sou uma zebra no meio de uma dezena, uma centena de zebras. Vamos botar uma centena ao meu redor. E eu tô cercada de leões. E todos os dias, quando eu for comer minha graminha lá, feliz e contente, eu sei que eu posso ser a próxima que vou virar o almoço do leão. Por que eu não fico com úlcera de pensar nessa possibilidade? Primeiro, porque eu não tenho neocórtex, eu sou uma zebra. E segundo, por quê? Porque eu só vou me estressar se eu ver um leão correndo atrás de mim. Não é porque eu tô vendo ele lá adiante, mesmo que ele esteja abanando o rabinho, que eu vou sair me estressando e sair correndo. Eu tenho que comer. Dá licença que eu vou ficar aqui na relva comendo. Mas na hora que esse leão vir na minha direção, bueno, aí pernas para que te quero. Porque daí eu preciso salvar minha vida e não virar o almoço dele. Então, assim, isso é muito interessante. A gente sofre por antecipação. A gente consome os nossos recursos de sobrevivência, de combate às dificuldades, aos desafios da vida, antes de sair para o play. Pensando no que pode acontecer quando, por acaso, vir o leão. A gente é muito apegado, né? A gente tem esse apego às coisas que a gente perdeu, né? Ou a gente imagina ter perdido a oportunidade de conquistar. Mas, puxa vida, né? Você pode deixar de ter abertura a piadinha do Deus que estava salvando o cara afogado, né? Mas, cara, eu te mandei um cara com bote, eu te dei o colete salva-vida, passou um helicóptero em cima, perguntou, e você estava perdido nos seus pensamentos, né? Então, a gente tem que ter essa abertura a essa oportunidade. Maravilha. Interessante, o último trechinho que eu vou pegar aqui do... Viu? E esses caras que a gente traz aqui, porque agora eu tenho até o Cortella aqui, que daqui a pouco eu vou puxar, eles jamais se conversariam a não ser no nosso podcast, né? Mas só aqui que a gente coloca essa conversa improvável entre o Demasi, o Sapolsky e o Cortella, né? E aí, o Demasi aqui, ele traz o Adam Smith. O Adam Smith, a gente tem esse livro lá em casa, da Riqueza das Nações. Eu nunca li esse livro, tem uma coisa que tem que ir atrás. Porque... Na verdade, antes de ser famoso pela Riqueza das Nações, né? E na Riqueza das Nações, os primeiros capítulos falam sobre isso. O Adam Smith ele escreveu um tratado sobre os sentimentos morais.
Eu O lembro que disso. era moral, o que Uma era vez tu falou imoral, sobre etc, isso. etc. Aham. Né? Já trouxemos aqui até, acho que até o A Ricardo gente das até já foi trouxe atrás aqui. desses sentimentos morais uma vez. Isso, né? A gente tem esse livro lá em casa. A gente já fez 128 arenas de ex, gente. Caso você tenha chegado agora, seja bem-vindo ao nosso canal. Isso. Mas a gente já fez muita papo aí. E aí, na época, o Adam Smith estava acompanhando ali toda a agitação, né, que estava acontecendo na sociedade em função do início ali da Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, você teve, assim como o pessoal agora está com medo da inteligência artificial, você teve ali formas que mudaram a relação do homem com o trabalho, aumentou a produtividade, né, da mão de obra, e você teve um estoque, né, de pessoas desocupadas, né? Uhum. Ele até coloca o demais, né, um estoque de inteligência não utilizada, né? Bah. Porque você não pode reduzir o ser humano à sua função, né? Você é mais do que isso, né? Você é esse potencial criativo. E esse potencial criativo você pode usar essa... Imagina nós que temos a empresa, Ali, e a gente cuida do nosso próprio negócio. Uma das nossas principais reclamações, e eu sou testemunha, fala, bah, não tive tempo de pensar nisso. Não tive tempo de levar aquela ideia adiante. Não tive tempo de... Se você está desocupado, toda a inteligência e produtividade que você colocava a serviço da organização que você trabalhava, agora você tem a oportunidade de colocar ao seu próprio serviço, ao seu próprio Tem benefício. várias boas Né? notícias que a gente tem que dar para essa pessoa que perdeu o emprego ou que foi demitida. Primeiro que as pessoas dizem, você perdeu o emprego. Já começa por aí. Você ganhou uma oportunidade de Você- pensar em você mesmo. Né? Exato. E outra coisa, se tu foi demitido, coisa boa, tu tem um período aí que tu vai ter o seguro-desemprego, não é isso? Enquanto você tem, ou se você não tem, né, você precisa avaliar a sua situação, Uhum. mas você precisa colocar todo esse tempo e toda essa inteligência a serviço de você mesmo. Mas como fazer isso? Né? E aí ele coloca aqui que se o Adam Smith fosse fazer uma nova edição, né, do seu Tratado dos Sentimentos Morais, ele precisaria acrescentar alguns sentimentos que ele não acrescentou na época. Então vamos começar. Primeiro, tem a ver com o que você falou. Honestidade e transparência. Honestidade e transparência, aqui não é assim, eu com quem está ao meu redor. Não, eu comigo mesmo. Né? Que nem você comentou aí. Tá, qual que é a minha real situação? Uhum. Qual que são os meus recursos? O que eu posso, o que eu não posso? Né? Então, quando a gente é honesto e transparente conosco mesmo, a gente tem a coragem de ver o cara que está ali, né, olhando para nós no espelho. No que eu sou bom? E isso, e embarcar, né? Toda abordagem de transição de carreira que existe por aí no mercado começa com uma etapa de autoconhecimento. Sim. Só que essa etapa de autoconhecimento, ela só vai funcionar se você for honesto e transparente consigo mesmo. E eu vou mais longe, não vamos esquecer do que a gente falou até agora e já estamos mais da metade do episódio adiante. De que a gente não consegue refletir sobre nada se a gente tiver um sentimento de preocupação de base. Então eu vou desistir. Tu precisa trabalhar primeiro teus pensamentos. Uhum. Você precisa regular essa preocupação, limitando esse número de cenários possíveis que a tua mente está criando. Uhum. E é isso que o Má está trazendo aqui. Você precisa colocar a tua atenção no momento presente. O que é o momento presente? O que eu tenho na minha mão? Quais são os meus recursos? Inclusive financeiros, especialmente financeiros. Uhum. Eu tenho fôlego para quantos meses? Quantas empresas eu tenho de contato? Será que eu tenho alguém que eu poderia conversar para poder me dar um direcionamento, algum mentor de carreira, mesmo que informal, uma pessoa que eu admiro a trajetória dessa pessoa, para quem sabe ter algum insight? Uhum. Porque nesse momento é super legal conversar com alguém que não está atolado até a cabeça com preocupações, como você está, e que essa pessoa vai poder te dizer, calma, eu já tive aí onde tu tá. Uhum. Tu vai sair dessa, vai dar tudo certo. Olha só quanta coisa pode dar de certo aqui na tua vida. Olha essas possibilidades que tem aqui. Então, se tu não consegue fazer isso sozinho, pede ajuda.
né? Uhum. E que não seja para ser aquele amigo da cachaça, sabe? Do falar mal do chefe, que é um outro tipo de catarse, que até pode vir mais tarde, né? Sim, exatamente. Mas ser honesto e transparente consigo mesmo, principalmente começando pela situação financeira, Uhum. né? Porque se você, não, eu tenho essa reserva, tá, não vai durar para sempre, ou vai, e você tem mais tempo. Para você fazer um plano coerente, né, com as suas possibilidades, você tem que ser honesto em relação aos recursos que você tem à disposição. Perfeito. E aí, Ali, depois da honestidade e transparência, sabe o que vem? Hum. Estética. Olha, vai fazer as unhas, mulher. Não. Se for mulher. Vamos lá. O que é estética? Ah, Você, por exemplo, você vai sair de casa. Você tem sim, uma preocupação estética? tenho. Mais do que eu queria. Então, mas você escolhe a roupa, você escolhe o cabelo, com qual preocupação? O que fica bem em mim? Como é Aham. que eu vou ser visto? Qual é a minha melhor versão Isso, essa que eu última é que eu vou mais gosto. oferecer, É. né, para quem cruzar Porque se pelo meu tu caminho? for no caminho do como é que tu vai ser visto, não Então, rola. Então, a estética aqui é nesse sentido. Eu tenho gostado do que eu enxergo. O que me serve e o que não me serve. Se você olhar, né, e você não gostar das suas escolhas, não vai dar certo, Uhum. né? O Clóvis de Barros tem um podcast que viralizou ali que ele fala assim: você vai ser a principal testemunha da sua vida. Se você não gostar daquilo que você escolheu para você, não tem como dar certo, não tem como você ser feliz. Então, quando você é honesto e transparente, é como se você estivesse arrumando o roupeiro. Uhum. Né? Ó, tá aqui as roupas que eu tenho, tá aqui as camisas que eu tenho, tá aqui as minhas calças, Aliás, tá essa é aqui, uma excelente tá aqui as atividade para minhas fazer quando a gente está camisas. desempregado. Vai arrumar teu roupeiro. Então pense nos seus recursos, né, como todas as suas roupas colocadas ali em cima da cama. Aham. E aí quando você colocou todas as roupas ali em cima da cama, vem estética. Tá, de todas essas minhas possibilidades aqui, o que fica melhor em mim? O que ajuda a construir a minha melhor versão de mim mesmo? Uhum. Então, honestidade, transparência e estética. Depois, empatia. Qual a importância da empatia, Ali, para a autocompaixão? Ah, que interessante. Né? Tu tá falando não da autocompaixão, Não, tu tá ele falando coloca da aqui a empatia. empatia. Isso. Eu ler o que tá ao meu entorno, eu ler as pessoas ao meu redor, é isso que tu Uhum. tá dizendo? Não sei se o Mas que a ele gente quer dizer também, com isso. ele está colocando aqui para você, né, nos seus sentimentos morais, eu entendo aqui a empatia como a capacidade de você gostar e apreciar dessa nova versão que você está Tá, criando para mas isso você é mesmo. autocompaixão, isso não é empatia. Não, mas ele coloca aqui de uma forma bem básica. Eu estou colocando aqui a Tá, tradução mas eu acho que no dá para objetivo que ele aproveitar coloca. como a empatia clássica. Como é que Como você é que eu aproveitaria? aproveitaria? Porque, claro, a autocompaixão total, você precisa parar de se machucar. Não vai ficar agora pensando que você não sabe, o que você não é, o que você não consegue. Larga esse diálogo. Esse Uhum. diálogo de autopunição, de crítica e de aumentar a régua de exigências agora, não vai Deixa fazer esse isso. diálogo para o longo prazo. É com Não, as roupas que você arrumou ali no roupeiro. E você pegou o larga o seu teu centro criticador estético. interno. Você não, vou precisar comprar trajes novos. Ok, todo mundo pode se beneficiar de trajes novos, mas é com o que você tem aqui agora. Isso, então Né? nesse sentido é autocompaixão. Mas o que eu acho que a empatia clássica, boa e velha empatia pode te ajudar, é você pensar que você tá num barco que tem muita gente com você. Que tem muitas pessoas que estão em transições de carreira, que nós estamos vivendo uma era em que as empresas estão se reacomodando, em que as pessoas estão valendo, sim, pelo que elas fazem, mas muito mais pelo que elas oferecem e o como elas fazem. Pela sua inteligência emocional, pelas suas competências relacionais, pela sua capacidade de leitura de contexto. Ou seja, não necessariamente você arrumou, se vestiu para a festa e a festa vai ser do jeito que você quer. Você vai precisar ter uma compreensão de se adaptar ao que o mundo está te oferecendo agora nesse momento. Isso aí. É nesse Né? sentido que eu acho que a empatia Então, pode ajudar. o que está me oferecendo? Então, não vai ficar nem chorando o leite derramado, nem ficar igual uma balzaquiana esperando, né, o momento homem ideal. perfeito e terminar solteirão. Não. Aceitação pelo que a vida está te oferecendo agora, pelas Perfeito. oportunidades que vão aparecer.
E o último sentimento que ele coloca aqui é coragem, Ah, bom. né? Essa eu começaria por ela na lista. Eu queria fazer uma playlist ainda, mas a gente tem essa mania de ouvir muita coisa em inglês, né? Pra mim, eu gosto. Por que que eu Falta gosto? tempo, olha. Não. Mas por que que eu gosto de ouvir em inglês? As pessoas têm que entender também, porque a gente, quando tem uma segunda língua, e se você tem o espanhol, vai pro espanhol, é uma excelente maneira de fazer a regulação emocional, é você ouvir os sentimentos em outra língua. Uhum, Porque isso não sobrecarrega a tua mente em português, como eu brinco, né? aham. Então, quando eu tô muito cansada para estudar, eu vou estudar os livros em inglês, porque ali parece que tem um Winchester limpinho, quase sem Uhum. uso, né? Então é por isso que eu curto muito. Mas aí tem uma música que eu acho bem legal, que é a Brave, Uhum. né? E eu não me lembro agora a cantora, é uma dessas modernas agora, tá? Eu escuto direto ela. Ah, é a Sarah. Ai, peraí, que eu não me lembrei. Que eu lembrei só o primeiro nome dela. E ela é fenomenal, e essa música ela fez na época como o contexto bem high school, assim, né? Bem essa coisa do bullying, de você conseguir encontrar força para falar a tua própria voz, para você mostrar quem Se você é. posicionar. Essa música eu não posso Não, não botar, porque pode senão a gente botar. vai Só, cair. só dá o nome da, Eu só vou botar Sarah Bareilles, eu não vou botar porque senão pode cair o podcast, tá? Mas é fenomenal essa música. Então, o que que vai dizer na música? Eu quero ver você dizer, falar o que você precisa falar. Falar a tua verdade, ó. Uhum. Porque você pode fazer com que as pessoas conheçam essa verdade de você e você modificar a forma como as coisas são. E conheça a sua verdade. Uhum. E ela não tá dizendo para você transformar isso numa agressão, ela tá dizendo para você conhecer quem você é e falar sobre isso. Ele é muito sobre falar, sobre botar no mundo. Fecha na unicidade, na transparência, na Tudo isso aí. estética, então, quem você é. Coragem de ser quem você é. E aí, coragem, porque esse novo ser que você vai estar construindo, né, digamos assim, pode ser que não tenha sido testado ainda. Pode ser que não Ah, e tenha. se não der certo? Cara, só tem um jeito de saber, né? Só bota o bloco na rua. Mas fui lá e dei com a cara na parede. Ok, vamos lá, de novo, né? É um projeto. Nós sempre somos um projeto em construção, né, Ali? Sim. É que nós estamos já há muito tempo, né, nessa toada do impermanente, nessa toada da mudança. É complicado para quem é a primeira vez que está portando, em mares nunca antes navegados, né? Mas coragem, né? A coisa dá certo. A gente precisa se acostumar com essa impermanência. Por isso que eu comecei ali com Heráclito, né? A mudança é o estado natural das coisas. É. A gente que tem uma ilusão de que as coisas não vão mudar nunca. Mas olha ao redor, cara. Graças a Deus que elas mudam, gente. Graças Pelo a Deus amor que de mudam. Deus, eu acho que a pior coisa do mundo é a estagnação. Aliás, é um dos componentes da felicidade, né? Se você não varia, se você não muda, você se entedia, aquilo se torna monótono e você Isso. não E água não parada vê da mais. dengue, pelo amor de Exatamente. Deus. Não, né? Esse livro aqui do Cortella, gente, eu quero que a gente vá pro finzinho com essa vibe do Cortella. Uhum. Mário Sérgio Cortella, nosso querido filósofo brasileiro maravilhoso. Por que fazemos o que fazemos? Aflições vitais sobre trabalho, carreira e realização. E eu quero fechar, para não pensarem que a gente é meio Alice, assim, de pensar tudo, tão lindo, tão maravilhoso. Tem um capítulo 10, que ele fala da ética do esforço, Uhum. em que ele diz que a gente vai sim precisar fazer coisas que a gente não gosta. Porque essa é uma coisa daí sim, concordo, mais geracional. Nos disseram há uns 20 anos que a gente podia ser o que a gente quisesse ser Uhum. e que a gente tinha que amar o que a gente faz. Do what you love, love what you do. Eu tenho essa frase lá no meu escritório, né? E eu acredito nela e vivo em torno dela, eu adoro ela. Mais Y. Eu sou super Y. Eu sou chilenium, como diz o outro, né? Tá, eu tenho isso, beleza. Só que assim, vai ter dias que tu vai ter que arrastar teu corpinho e viver pra pagar teus boletos. Uhum. E é super legal isso. Que bom que tu consegue te arrastar pra pagar teus boletos. Então, assim, eu acho que a gente tem que também desglamorizar o que é o trabalho. Isso vai tirar de nós um peso
Uhum. Então, o tempo inteiro ter que ser gostoso, não existe nada que seja assim, gente. Isso daí já começa a ser um troço egóico, já começa a ser narcísico, de eu querer o tempo inteiro que o mundo proveja as minhas necessidades, os meus desejos, as minhas vontades. Uhum. Então, tem dias que vai ser bem difícil. E agora, talvez, se você é essa pessoa que clicou aqui por conta disso, por estar desempregado, ou mesmo pela grande mudança, muitas vezes a gente tampa o nariz e engole, que nem fazia com o xarope. Aquilo que a Uhum. mãe mandava nós tampar o nariz para engolir. Uhum. E quem tomou magnésia bisurada há anos atrás, que tinha os remedinhos pra gente tomar, nossa, era horrível, né? Era. E a Uhum. gente engolia. Então a gente precisa entender que às vezes o remédio é ruim, mas acreditar em alguma instância no nosso coração que vai ficar melhor. E Uhum. que esse esforço vai se pagar, né? Uhum. Não sei se tu tem algo a mais a falar do esforço, Má. Posso ler um Não, trechinho do Cortella aqui também? não, é que se ele tem um capítulo sobre ética, né? Ética sempre tem mais de uma pessoa envolvida. Uhum. Então, pode ser que tenha pessoas, né, que não é só você, né? E pode ser cruel isso, né? Falar, pô, mas eu já estou aqui passando por isso, etc. Eu ainda não tenho que pensar em mim, não. Você tem que pensar em você, se repaginar, se remodelar, se reinventar, mas porque você é parte de algo maior. Uhum. Uma família, né? Ou você pode ter pais que dependam de você, você pode ter filhos, você vive em sociedade, então assim como é bom você ter à sua disposição um médico, um dentista, etc., alguém que se comprometeu a se qualificar e oferecer um Uhum. serviço para a sociedade, tá? Você também tem que se comprometer com essa sociedade. Então, lembra, né, que nunca é só sobre você, nunca é Uhum. só sobre nós. E às vezes a gente tem que fazer o que é possível, o que está no nosso alcance agora. Você falou assim: ah, mas seria bom se eu tivesse aprendido inglês. Ah, mas seria bom se eu tivesse tido outra carreira. Ah, seria bom se. Eu acredito que a gente tem tempo para tudo isso. No longo prazo, né, o aumento da nossa expectativa de vida deu para nós a oportunidade de a gente reinventar a nossa carreira várias vezes ao longo da nossa trajetória de vida. O que não dá é para a gente, de uma hora para outra, querer recuperar o tempo perdido num átimo, né, de tempo não, então se eu não tenho isso, eu não brinco mais. Não. Faz o que é possível. Nesse sentido, eu concordo em gênero, número e grau com Cortella. Voltando para a analogia. Põe as roupas do roupeiro na cama, vê o que é de melhor que você tem agora, qual é a sua melhor versão com os recursos que você tem e põe o bloco na rua. Ah, mas eu posso melhorar os recursos? Pode. No médio e no longo prazo, você deve, né? Uhum. Porque esse movimento de reorganizar o roupeiro vai acontecer muitas vezes ao longo da nossa vida, A Mary Kondo que nos conta, né? gente. Mais um autor E aqui. quanto mais trajes você tiver, assim, mais versátil você vai ser, né? Eu vou num evento, não tenho roupa para isso. Com que roupa que eu vou, né? Não, quanto mais versatilidade você tiver, quanto mais competências você tiver coletado ao longo da vida, mais trajes, mais versatilidade você vai ter para ter várias versões, né, do seu melhor. Mas, nesse momento de crise, não fica parado no passado, nem desejado do futuro, aqui e agora, né? Adorei a lista, né, que o Demasi propôs. Transparência, honestidade, estética, empatia e coragem. Legal, gostei dessa lista. Uhum. Talvez acrescentaria só mais uma coisa nessa lista Bora. do Demasi, que é o otimismo. Uhum. A coisa de que acredita que você não tem todas as variáveis. Uhum. Você não sabe o que a vida vai te oferecer. Então, claro, te prepara para tudo, Uhum. para o pior e para o melhor. Presta atenção no barco passando. Isso, mas espera o melhor. Uhum. Vai com um brilho no olho, acreditando que pode melhorar. Porque quando a gente está na nossa versão mais machucada, mais combatida, aquela em que a vida te bate mesmo, você diz, bah, a vida me bateu. Em Uhum. primeiro lugar, a vida te bateu. Mas agora acredita que vai vir uma coisa melhor ali pela frente, Uhum. né? Então eu isso acho aí. que esse olharzinho aí de
essa purpurina, Aham. que eu acho que precisa colocar também no final das contas. Um pouquinho de purpurina não faz mal. É. Isso aí, gente. Então, com esse finzinho, a gente se despede. Mais alguma coisa aí, Má? Não, dá, acho que acredita, né? Acredita que a coisa vai dar certo, mas faz a sua parte. E lembra que a única coisa certa é a mudança. Isso aí, a única coisa certa é a mudança. Tá bom, gente? Um abraço e até o próximo Arerê. Até.